encarado todos esses Pô, Beth, episódios? tinha começado aqui, né? Decide aí, decide. Ué, Vou fazer um churrasco para entrosar vocês. Como é que você tem Vou fazer um encarado? churrasco para entrosar vocês. Como é que você Braz, tem como é que encarado é? esse episódio? Peraí, começa daqui. Vamos lá, daqui, aqui. Braz, como é que você tem visto essa pressão que a diretoria do Corinthians tem feito na arbitragem em relação ao pênalti, ao não pênalti do Léo Pereira? E esse escândalo todo, nota oficial, reclamações, a imprensa paulista também está batendo muito nessa tecla. O que eu posso falar é o que eu falei agora há pouco aqui. Na marra, na moral, fora do campo a gente não vai perder isso. Pode acontecer dentro de campo. Dentro de campo é futebol. Você perde, empata, ganha. Você tem vários resultados possíveis que podem acontecer. Agora, o Flamengo está muito tranquilo. A gente confia no presidente da CBF, confio no presidente da arbitragem aqui no Brasil. Está fazendo um trabalho que foi um trabalho muito bem feito na Conmebol. Ainda não tenho tempo de maturar esse trabalho aqui. Aí eu confio. Posso estar falando isso aqui, posso estar queimando minha língua aqui. Tem que passar aqui na quarta-feira, mas eu não tenho medo de falar. O que não pode acontecer é a pressão extra-campo que estão querendo fazer e botando uma pressão no trio de arbitragem. Mas eu acho que é um trio de arbitragem que não vai ter medo, não é frouxo. É um trio de arbitragem que vai para a Copa do Mundo. Então eu estou muito tranquilo, o Flamengo muito tranquilo. E é o que eu estou te falando. O Flamengo perde, empata, ganha lá dentro. Aqui na marra não vai acontecer nada. Ô Braz, falando ainda sobre a situação do Corinthians, houve uma pressão absurda do Corinthians por conta do jogo hoje contra o Goiás e o jogo acabou sendo adiado. O Corinthians é beneficiado em algumas partes. Primeiro que vai voltar a jogar lá com o time titular na briga no Flamengo pelo G4. Foi beneficiado, o Flamengo jogou hoje com o time em reserva e chega mais descansado para jogar aqui no sábado. Como é que vocês viram isso na quarta? Não, assim, quem determinou para não ter o jogo foi a STJD. Isso é muito ruim. Isso que é muito ruim. Eu não posso atribuir ao Corinthians não. Se ele se beneficiou ou não, se ele fez alguma movimentação ou não, é uma outra situação. Agora, quem tirou o jogo hoje foi o STJD. Eu acho que não é plausível. É o que eu falei ali para lá. Nem na várzea com 4 horas, 5 horas, você sabe se vai ter o jogo, se não vai ter, se choveu muito, se não choveu, se está tendo problema ou não no local. Entendeu? Então, é isso. Eu não entendi muito o porquê disso. É uma pena pro tamanho, pela importância, pelo momento em que a gente está passando de ver liga, de analisar um monte de situação. Isso é muito ruim para o produto, para o futebol e para todos os envolvidos. O Flamengo não vou te falar que se sente prejudicado ou não, a gente ganhou o jogo, deu tudo certo. Mas, por exemplo, o Corinthians disputa com outros times ali as posições G4, G5, todos a parte de classificação ali, não é só com o Flamengo. E agora eu não sei como é que vai fazer, quando é que vai ser remarcado esse jogo aí. Eu acho que não era plausível, não tinha, na minha concepção, o motivo era muito raso para não ter um jogo para não ter um jogo, por isso, se tem um problema com um torcedor em função de um acidente, se tem algum acidente em relação até a parte climática, se tem alguma coisa, beleza. Agora, da maneira que foi, eu acho que não é plausível, não é correto e não é bom para o produto e não é bom para o futebol brasileiro. Marcos, você fala muito sobre a relação que vocês têm com o Corinthians, mas depois de todas essas situações, todos esses episódios de pressão, como é que vai essa relação? Rasga ou você tem contato com o presidente, mesmo com toda essa pressão que eles vêm fazendo nos bastidores? Não, olha só, a pressão que o Corinthians faz não é em cima do Flamengo. A pressão que o Corinthians faz é em cima dos órgãos que fazem a competição. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria e outra. Eu acho que eu acho que é uma situação pontual que não deixa de ser grave pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui, a gente está disputando um título nacional que envolve premiação, que envolve mais do que a premiação. Eu não tenho nenhuma preocupação com a premiação. A preocupação é com o título em si que está em disputa e uma preocupação de o trio de arbitragem vir para cá altamente pressionado, com medo, mas é o que eu falei. Eu confio na CBF e confio muito mais no presidente de arbitragem, que fez um bom trabalho na Conmebol, que está aqui há pouco tempo e está tentando desenvolver um trabalho correto, sério, e que eu tenho absoluta certeza que com o tempo será muito acima da média
da média na América Latina. Boa noite, só uma pergunta. Só uma vez. Você acha que essa decisão do STJD de adiar o jogo, né? O Flamengo já passou por isso contra o Palmeiras em 2019, não teve torcida lá. Você acha que pode abrir um precedente ruim para o futebol? Qual é a sua visão em relação a isso? É o que eu te falei, eu não quero ser pontual numa determinada situação, eu acho que é ruim como um todo. Mais uma vez, eu vou ser chato nisso aí, nem na várzea. Qualquer campeonato aqui na Baixada Fluminense, aqui na Zona Norte, na Zona Sul do Rio, no aterro do Flamengo ali, para quem não conhece, aqui na Zona Sul do Rio, uma pelada, você com 4 horas, 3 horas, você sabe se vai ter o jogo ou não. 4 horas você vai ter o jogo ou não. Simplesmente, numa liga tão importante como a nossa, não teve um jogo de uma hora para outra. Isso é muito ruim pro futebol. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians, né? É um jogo de Copa do Brasil, mas a pergunta que eu vou fazer, muitos torcedores estão fazendo essa pergunta, então eu achava interessante passar para você. O clube, ele pensa em organizar algum tipo de evento na final da Libertadores? Não. Cara, o jogo 29, eu sei que é focado. A gente está pensando na quarta-feira. Até a quarta-feira eu te garanto que não tem evento nenhum. Depois a gente vê. Tá, beleza. Obrigado. Tá? Obrigado, Marcos. Valeu. A expectativa de vocês para quarta-feira, sei que vocês que começaram o jogo hoje dificilmente começam o jogo na quarta, mas tenho certeza que é um jogo que mexe com todo mundo, principalmente depois da situação, da pressão que o Corinthians vem fazendo na arbitragem, a polêmica do pênalti ou não pênalti do Léo Pereira. Como é que está o clima entre vocês para essa final? Um clima totalmente leve, totalmente leve. Eu acho que independente do resultado que a gente conquistasse aqui hoje, nada abalaria para quarta-feira. A gente sabe da responsabilidade que tem, é um jogo que mobiliza o Rio de Janeiro, uma decisão grande para a gente. A pressão fica totalmente pro lado deles, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Se foi pênalti ou se não foi, eu deixo para as pessoas competentes julgarem. Eu evito entrar nesse mérito. Então a gente sabe que tem pressão do lado de lá, automaticamente tem pressão do lado de cá também, então faz tudo parte de uma final. As pessoas fazem o que podem para se desmobilizar a gente está sempre focado, sempre dedicado naquilo e a gente esquece o extracampo, foca só em jogar bola. Fabrício, falando em importância de jogo, um jogo hoje muito importante, o Atlético é um dos maiores adversários do Flamengo no futebol brasileiro, você dá um passe ali que coloca a bola com a mão na cabeça do Cebolinha para ele fazer um gol. A importância dessa vitória, de vocês também conseguirem segurar o Atlético teve 10 escanteios no jogo, muito mérito aí da zaga que fez um bom trabalho hoje. A gente sabe que seria um jogo difícil, né? Mas é o que o professor Dorival falou com a gente na pré-eleição. Esse grupo vem desempenhando grandes jogos aí na competição, a gente empata com o Palmeiras fora, a gente ganha do São Paulo fora. Isso demonstra o trabalho em conjunto que a gente vem fazendo. A garotada também que sobe para ajudar a gente. Sobre o gol em si, né? Eu tenho grandes assistências sim durante a temporada. Quem me acompanhou no Red Bull, eu tenho 3 assistências lá, sim, inclusive um esse ano, no Paulistão, antes de vir para cá. O Barbieri me conhece, ele sabe que é uma jogada típica que eu tenho. Quando eu tenho oportunidade, eu vou procurar fazer essa bola, por isso que eu peço que os atacantes façam o movimento. Então fui feliz no dia de hoje. Referência também ao Davi Luiz, é um cara que conversa muito comigo, é um mestre em fazer essa bola, em achar esses passes assim, então ele conversa muito comigo sobre isso. Então fico feliz pelo resultado, fico feliz pela assistência, fico feliz pelo Cebola, pelo gol que ele fez. Acima de tudo porque muita gente fala, mas largaram o brasileiro. Não largamos o brasileiro. A gente está usando as armas que temos, a gente sabe que a gente tem 2 competições que a gente busca o título em cima dela. E prova disso é que esse time está dando conta no brasileiro, enfrentando grandes adversários, fazendo grandes jogos e conquistando grandes resultados. Fabrício, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória, parabéns pela assistência, boa sorte quarta-feira. Você veio contratado no início do ano, né? O pessoal teve muitas contratações, baixas, e você veio, né, sem muito alarde, está fazendo seu trabalho muito bem feito, jogando muito bem. Na verdade, é uma pergunta até em relação ao posicionamento. Você está se destacando muito jogando pelo lado direito. Você acabou de citar o Davi Luiz como um exemplo, né? Até como uma inspiração nessa jogada, por exemplo. Você se sente confortável em jogar pelo lado esquerdo? Porque tem muito torcedor do Flamengo exaltando as suas atuações e até falando que você merece uma titularidade. Só que você atua pelo lado direito, o Davi também, que vive um momento fantástico, inclusive jogou um partidaço contra o Corinthians quarta-feira. Você tem algum problema de atuar pelo lado esquerdo, caso tenha uma eventualidade, uma possibilidade de você virar ou se tornar titular do Flamengo, uma vez que o Davi realmente está voando também pelo lado direito? Cara, eu tenho 26 anos e desde quando eu cheguei no Cruzeiro eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Tá? Pelo Cruzeiro no profissional eu joguei pela esquerda, Chapecoense eu joguei pela esquerda. Eu cheguei no Red Bull jogando pela esquerda e foi uma mudança
no final de 2020 para a direita, né? O Barbieri assim pediu lá no Red Bull e assim acatei, sempre desempenhei, fiz grandes jogos, tanto jogando pela esquerda quanto pela direita. Eu acho que acima de tudo, tanto o Léo Pereira quanto o Davi vivem um grande momento, merecedores de estar jogando, de estar na titularidade. E eu estou aqui para ajudar o Flamengo, independente seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, eu vou ajudar, vou sempre dar o meu melhor. E estou aqui para ajudar, cara, independente de qual for o meu lado na defesa. Fabrício, hoje o time terminou com muitos meninos, né? Qual a importância dos jogadores mais experientes e rodados como você para esses meninos que estão tendo oportunidade agora no time profissional? Assim, sou jovem, né? Mas com uma rodagem boa, uma experiência boa. E eu converso muito com essa garotada porque eu sou um cara que tem bastante pé no chão e talvez é o que eu posso passar para essa molecada, né? Fico feliz por eles, é difícil você chegar ao profissional, principalmente num clube do tamanho do Flamengo, gigante. O que eu peço para eles é que eles aproveitem as oportunidades, porque ela não avisa quando vai chegar, simplesmente aparece. Então que esteja preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente para fazer grandes jogos e ajudar o Flamengo a conquistar resultados importantes. Fabrício, você falou que conversa bastante, né, com o Davi Luiz. Já não é a primeira vez que você menciona isso. A gente viu no jogo da quarta-feira que o Bruno Henrique e Rodrigo Caio, né, que não estão machucados, não iam jogar. O Varela e o Pulgar, que também não estavam inscritos na Copa do Brasil, também foram para o vestiário, participaram da pré-eleição, né, participaram de tudo. Então, eu queria que você falasse como é que está o clima nos bastidores entre vocês. O colega falou aqui sobre a possibilidade de você se titular. Eu queria que você falasse como você se enxerga nesse momento do Flamengo e como é que está esses bastidores para a grande final. Falar primeiro dos bastidores, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro se mobiliza para esses momentos, né? O Flamengo se prepara para fazer grandes jogos e chegar em todas as competições. Então o clima é o melhor possível, acho que depois de uma vitória mais ainda, mas eu ressalto que independente do resultado que fosse aqui, a gente sabe separar as coisas, sabe? Me fizeram essa pergunta também quando a gente perderam lá pro Corinthians em São Paulo, né? Perdemos de 1-0, como é que ficaria o clima pro jogo da Libertadores, né? Acho que a gente tem que saber distinguir as competições. O elenco que vai jogar, a gente sabe que está se mobilizando para esse jogo, se concentrando no máximo. E agora eu vou falar sobre o meu momento, né? Sem dúvida nenhuma, melhor momento da carreira. Eu acho que tenho poucos jogos, mas grandes jogos, grandes partidas feitas. Fico feliz, acho que venho para isso, venho para ajudar, venho para somar o máximo que eu puder. E vou sempre me dedicar, sempre me entregar. Pode ser que num dia eu não esteja bem tecnicamente, mas força de vontade, raça, nunca vai faltar. Então fico feliz, muito feliz pelo momento. Obrigada. De nada, obrigado.